Jesus por tudo, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 17, quem achou, diz achei. Diz assim a palavra do Senhor. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos e façamos uma grande festa, e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. E este lhe informou: o teu irmão regressou, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e o insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com as prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu, porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão, e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança, e agora foi salvo. Amém, povo de Deus? Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, nós te damos graça pela tua santa e poderosa palavra. Nós cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor preparou algo para nós, ó Pai. Que os nossos ouvidos, ó Pai, se abram neste momento para a tua palavra. Que o nosso coração se abra, Senhor, para a tua palavra. Todo empecilho, tudo aquilo que vem contra o agir do Senhor, tudo aquilo que vem contra o propósito do Senhor neste momento, nós repreendemos no nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para ministrar aos nossos corações a tua palavra, e que a nossa mente consiga compreender, que tenhamos entendimento da tua palavra, que ao sair desta reunião, nós possamos sair convictos de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos curou, de que o Senhor nos libertou, e algo, Senhor, que depende de nós faremos para viver uma vida melhor na tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus? Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, a narrativa dessa história, desse texto, acredito eu que todos vocês já conhecem. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala sobre a parábola onde Jesus ensina tanto aos pecadores quanto aos discípulos, e fala sobre exemplos de algo que perdeu e foi encontrado.
Então, no capítulo 15, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Muitas pessoas, ao ler esse texto, pensam que essa palavra refere-se apenas a pastor, que quando alguém desvia, o pastor tem a responsabilidade de ir lá buscar e trazer de volta. Mas, na verdade, esse texto ele faz menção sobre a parábola da ovelha perdida, assim como mais para frente vai falar sobre a dracma perdida, e então vai encerrar o capítulo 15 com a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas, toda essa história, todos esses exemplos, é para simplificar que quando se perde alguma coisa importante, alguma coisa de valor, nós não podemos desistir, nem de ir atrás, muito menos de deixar morrer no coração a esperança pela perda de algo importante. E então aqui nesse capítulo 15, fala para todos nós no âmbito de igreja, tanto o pastor quando perde uma ovelha, não desistir dela, orar por ela, jejuar por ela, consagrar por ela, e se possível for atrás, enquanto ela estiver aberta para receber, vai receber orientação, direcionamento. Jesus fala também sobre a parábola da dracma perdida, onde refere-se se você perdeu algo de valor, alguma coisa de importância, e você então não tem mais, você não desista, ore, declare, busque, vasculhe a casa e encontre. E aí Jesus encerra então falando nessa parábola sobre o filho perdido. E nós estamos na campanha da família nesse mês de agosto, e nesse culto, nessa quinta-feira, eu quero falar sobre muitas vezes algo que foi perdido dentro da família, dentro da casa, dentro do lar, no que diz respeito ao relacionamento familiar, no que diz respeito ao relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, entre irmão e irmão, entre mãe e filho, e assim sucessivamente. E para poder falar sobre isso, eu faço menção desta parábola, é a parábola muito conhecida por todos, que é a parábola do filho pródigo. E nesse texto, a narrativa da história fala que um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo, então, viveu ali na fazenda junto com o pai, usufruindo de tudo que o pai tinha, que o pai oferecia, que o pai conquistou através do seu trabalho, dava do bom e do melhor para os 2 filhos. Porém, o mais novo chegou um determinado momento da sua vida, ele achou que aquilo não era bom mais para ele, que aquilo não era o suficiente, e resolveu sair de casa, resolveu chegar diante do seu pai e pedir: pai, me dá a minha parte que me cabe, a parte da herança que eu quero ir, eu quero viver a minha vida, eu quero curtir, eu quero fazer as coisas que é do meu jeito, de acordo com a minha cabeça, e eu quero ir, e não importa. A Bíblia fala então que o pai, ele, lógico, não queria que isso acontecesse, tentou convencer o filho do contrário, mas o filho não obedeceu, o filho queria, e o pai deu a parte que lhe cabia, e o filho foi embora. E então, a Bíblia diz que lá, vivendo essa vida, esse filho curtiu, fez tudo o que ele queria fazer, para ele, na mentalidade dele, na vida dele, ele estava feliz. Na vida do mundo, na vida secular, tudo o que ele estava fazendo era bom, mas chegou um determinado momento que ele gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, os amigos que ele achava que eram amigos dele de verdade, da farra, da bebedeira, da mulherada, da noitada, a Bíblia diz que sumiu, porque agora não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, e agora há uma grande fome, uma grande dificuldade sobre a terra onde ele estava vivendo, e agora ele se dispõe a trabalhar, e ele vai procurar emprego. Uma pessoa que sempre teve tudo na vida, nunca precisou de nada, e agora vai procurar emprego, não encontra. Por quê? Porque não tem referência, porque não tem experiência, porque é novo, não sabe fazer ainda aquilo que se propõe a fazer, porque sempre teve tudo na vida, e aí agora ele não encontra emprego e começa a passar necessidade. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto até de passar fome, e a fome a qual ele passou, chegou o momento dele querer se alimentar, inclusive, de alimentos que os porcos comiam, de tamanha miséria a qual ele chegou. Agora, tudo isso, imagino eu, que os irmãos já sabem da história. Tudo isso, imagino eu, que se eu fosse narrar tudo isso, vocês já sabiam, assim como eu, narrar a história. Mas a questão não é essa que eu quero falar nessa noite. A questão que eu quero falar é que uma família havia sido dividida, e essa família é a família desse pai, um pai
e 2 filhos. Nesse contexto de família, não se fala da mãe. Eu não sei porquê, mas eu entendo que o propósito dessa parábola de Jesus era ensinar que o pai era a representação de Cristo, e os filhos era a representação da comunhão, não apenas como família, mas também podemos transportar como a comunhão na igreja, entre irmãos. Quem está me entendendo diz amém. Então, entendido de que o pai desse texto é Cristo, é Deus, e os irmãos é a referência de uma família, entre 2 irmãos e família, e também a referência dos irmãos em Cristo na igreja. A Bíblia diz então que o filho saiu e o outro ficou. Pois bem, queridos, na vida familiar, sempre haverá momentos de diferenças entre pensamentos, divergência entre pensamentos, divergência entre opiniões. Eu não sei se já aconteceu na sua família, na sua casa, com você, em você ter divergência com seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai ou com a sua mãe. Imagino eu que você é uma família normal, comum, já deve ter havido isso, sim ou não? Pois bem, a questão aqui é que, até então, parecia que isso não havia acontecido nessa família. E de repente o filho mais novo chega, contrariando todo o ensinamento do pai, contrariando todo o ensinamento que foi dado naquele momento, e o filho chega e fala: me dá o que é meu, eu quero, e acabou. O pai, como a referência de Deus, sempre Deus vai orientar a fazer a coisa certa. Aqui esse pai, ele diz para o filho, quando o filho pede aquilo que ele queria, imagina o pai nesse momento dizendo: não, meu filho, não é isso, eu não te ensinei para isso. Tudo que você quer, tudo que você precisa, você tem aqui, você não precisa de mais nada. Mas sabe quando a gente coloca uma coisa na cabeça, e a gente quer fazer do nosso jeito? Quem está me entendendo? A gente quer fazer do nosso jeito, sim ou não? Não, é do meu jeito, acabou. Meu pai não concorda, Deus, mas eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você, escuta, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. Não adianta você querer fazer do seu jeito, se não for da vontade de Deus. Olha a história desse filho pródigo, ele quis fazer do jeito dele, mas filho que é filho, uma hora ele vai entender que Deus não está de acordo com aquilo, e uma hora ele vai ter que voltar para casa. Uma hora ele vai ter que reconhecer o erro que cometeu. Uma hora ele vai ter que reconhecer aonde ele está falhando. Então, querido, vamos ser inteligentes, como a palavra do Senhor está nos direcionando nessa noite. Vamos ouvir o Pai hoje, amém, povo de Deus? Vamos ouvir a voz de Deus hoje. Escuta, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Existem muitas pessoas que quando a palavra do Senhor, ela é ministrada, mas não é aquilo que ela quer ouvir, ela se fecha, ela não recebe, ela não aceita, porque não é o que ela queria ouvir. Quantas vezes a palavra do Senhor tem nos ensinado a maneira correta de agir, a maneira correta de fazer, a maneira correta de se posicionar, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Ah, mas lá na frente eu acho que Deus vai abençoar. Ah, mas lá na frente eu acho que vai dar certo, irmão. Se a palavra do Senhor já diz que é assim, então que faça assim. Quem está me entendendo? Nós queremos dar jeito nas coisas para Deus. Aquele filho, ele tinha tudo com o pai, mas não era o suficiente. Ele queria viver, ele queria ter as experiências. Querido, eu já conheço muitas histórias semelhantes a essa do filho pródigo. Vão para 12 anos de ministério pastoral, fora quantos anos liderando. Todas as vezes que alguém chegava a mim ou ao meu pastor, lembro-me bem, eu quero ter minha própria experiência. Oh, irmão, é muito triste. Pensa na tristeza do coração do pastor, pensa na tristeza do coração de um pai, pensa na tristeza que muitas vezes nós colocamos no Espírito Santo quando nós dizemos: deixa eu ter a minha experiência. Quantos jovens precipitadamente chegam e falam:
deixa eu ter a minha própria experiência. Ele não sabe o buraco que ele está prestes a cair. Ele não sabe a armadilha que o diabo está preparando para ele. Mas não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o pastor, não ouve Deus, não ouve a palavra de Deus. Aquele filho pródigo pegou a sua parte, foi viver do jeito que queria. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite, abra os seus ouvidos espirituais aqui nessa noite. Deus não te chamou para você viver do jeito que você quer. Se você é filho de Deus, Deus tem regras. Deus tem regra para mim e para você. E as regras de Deus é um estatuto de vida e paz, para no dia que a trombeta soar, eu e você possamos ter um encontro com Ele. Você entregou sua vida para Jesus, então você não pode viver mais de qualquer jeito. Você aceitou Jesus, você recebeu Jesus, então não é mais do jeito que você quer. Quem está me entendendo aqui? Não é mais do jeito que você quer, não é mais do jeito que eu quero. Se nós recebemos Deus como Pai, nós precisamos permitir que esse Pai me guie, te guie, me oriente, te oriente, me dê direção, te dê direção. Amém, povo de Deus? Nós precisamos permitir, porque quando nós não permitimos, olha a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele não sabia o mato sem cachorro que ele estava entrando, como diz o ditado, né? Ele não sabia o que estava vindo para o lado dele. Para ele parecia que estava bom, estou beleza, cheio de dinheiro no bolso, agora está tudo certo, mas ele não sabia a armadilha que estava lá na frente para ele. Essa família agora é uma família que ficou desestruturada, aparentemente. Imagina o coração de um pai agora, um filho trabalhador, um filho obediente dentro de casa, um filho responsável, e o outro irresponsável, foi embora, pegou a parte da herança, está gastando dissolutamente, e o coração do pai, como é que fica agora? Talvez eu esteja contando a história de alguém aqui, que talvez esteja passando por uma situação semelhante na sua família. Talvez tenha um filho, tenha uma filha que está dando muito trabalho. Talvez tenha um filho, tenha uma filha que está dando muito desgosto. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Aquele pai, ele perseverou, ele orou, ele creu, e uma hora o filho voltou. Eu quero dizer para você, mãe, nessa noite, não desista dos seus filhos. Quero dizer para você, pai, não desista dos seus filhos. Ei, mãe, não desista das suas filhas, não desista dos seus filhos, continue orando por elas, continue orando por eles, continue intercedendo por ela, continue intercedendo por eles. Ei pai, ei mãe, a sua fé, a sua oração, Deus está ouvindo, e haverá um momento que você avistará no caminho de volta os seus filhos, não apenas para a sua casa, mas para a presença de Deus, aleluia. Para a presença de Deus, meu irmão. Para a presença de Deus, minha irmã. Aquele pai, a Bíblia diz que ele orava e ele esperava o caminho. E eu comecei esse texto lendo pelo verso 17, que diz: foi quando ele caiu em si. Foi quando ele caiu em si. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é pai e mãe, você que é pai principalmente, a paternidade, porque esse texto, ele faz menção do pai, como eu disse, nesse texto ele não fala sobre a mãe, porque Deus estava querendo ensinar sobre a questão da autoridade e da cobertura espiritual, referindo-se ao pai, Nesse contexto, o filho estava perdido e saiu. E havia um filho que era obediente e estava dentro de casa. E a autoridade estava sobre a vida do pai. E a Bíblia diz então que o pai ficava orando, intercedendo e avistando ao caminho o regresso do filho. Até que um dia o filho caiu em si e falou consigo mesmo: os meus pais têm empregado e têm comida em fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Escuta, ei pai, ei mãe, você que ora pelos seus filhos, você que intercede,
não pare, não desista, ainda que ele estiver no momento mais difícil da vida deles, eles se lembrarão da autoridade de Deus sobre a sua vida, eles se lembrarão da sua casa, eles se lembrarão da sua família, eles se lembrarão das suas orações, eles se lembrarão dos ensinamentos que foi dado, e em algum momento ele vai voltar. Aquele filho então caiu em si. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai, nunca desista de ensinar os seus filhos. Um dia ele pode cair em si. Quem está comigo aqui nessa noite? Um dia ele pode cair em si. E ele então tomou a decisão: levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Você é referência de autoridade para os seus filhos. Espiritualmente, biblicamente falando, na sua família você é referência de autoridade para os seus filhos. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Nessa atitude dele levantar e ir ter com o meu pai, fala de duas coisas. Primeiro, a atitude de sair da condição que estava. Então o filho iria levantar e sair da condição que estava, e irei ter com o meu pai. A segunda característica dizendo: eu vou falar com quem tem autoridade para resolver o meu problema. Sabe qual que é o problema dessa geração? Esses dias eu ouvi até uma postagem: geração Nutella. Sabe qual que é o problema dessa geração? É que os filhos não vão resolver com o pai, os filhos querem resolver com a mãe. E sabe qual que é o seu problema, mãe? É que você não deixa o filho resolver com o pai, você passa a mão, você fica na frente, você intervém, e você está estragando seus filhos. Quem está aqui comigo? Espiritualmente, biblicamente, a autoridade está com o pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É o seguinte: já que eu peguei a herança, já que eu peguei tudo, eu decidi ir embora, eu decidi acabar com tudo, vamos resolver esse negócio? Já que eu estou na pindaíba mesmo, estou arrependido, vou me levantar e vou lá conversar com meu pai, porque eu sei que o meu pai é generoso, eu conheço o meu pai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Quando você é um bom pai, por mais que o seu filho erre, ele não terá medo de te procurar. Por mais que o teu filho falhe, ele não terá medo de ir até você. Ele pode ter receio pelo erro que cometeu, mas nunca por quem você é, porque ele sabe que você é um pai amoroso, é um pai perdoador, é um pai generoso. Esse filho sabia quem era o pai dele. Esse filho conhecia. Esse filho sabia que o mínimo que esse pai podia fazer com ele era colocar como empregado, que para ele já estava de bom tamanho por tantos erros que ele havia cometido. Só que quando esse filho chega diante do pai, esse filho se surpreende ainda mais com tanto amor que esse pai tinha para dar. Quando esse filho chega diante do pai, a Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. Sabe o que demonstra isso, irmão? Amor e afetividade. Eu pergunto para você, pai que está aqui: você beija seus filhos? O amor não deve ser apenas falado, e a Bíblia diz, no 2 Coríntios, que o amor não deve ser fingido. Tem muitos pais, tem muitas pessoas que na frente das pessoas falam: eu amo meu filho, e eu e o meu filho, nós temos um relacionamento 10, não é nem 10 não, é 200, não, 200 é pouco, o relacionamento é 1000. Nunca abraça o filho, nunca beija o filho, a filha. Dizer que ama então, é só no dia do aniversário, e olhe lá. Quem está aqui comigo? Olha a história do filho pródigo,
Um pai tão amoroso assim, ainda assim, por algum momento ele perdeu o filho. Imagina se ele fosse um pai ruim. Imagina se ele fosse um pai que não tinha demonstração de afetividade. Imagina se ele fosse um pai que não desse direção para os seus filhos. Imagina se ele fosse um pai que não desse atenção para os seus filhos. Quem está aqui comigo, diz amém. Imagina então, o que está sujeito a acontecer? Talvez tenha pai e tenha mãe que diz assim, mas não adianta, tudo que eu faço para esse meu filho, tudo que eu faço não dá valor. Escuta, ele pode não estar dando valor agora, ela pode não estar dando valor agora, mas o dia que chegar na condição que esse filho pródigo chegou, ele vai lembrar da casa do pai, vai lembrar do amor do pai, vai lembrar do amor da mãe, vai lembrar do amor que você dedicou a ele, a ela, ele vai lembrar. Tomara Deus que não chegue nesse ponto, mas se chegar, ele vai lembrar de tudo que você fez por ele. Nunca pensa que não vale a pena você orar, você jejuar, você dizer que ama, você abraçar os seus filhos, vale a pena. Ainda que talvez eles não te honrem como deveriam honrar, ainda que talvez eles não te obedeçam como deveriam obedecer, como é a história aqui a qual estou falando. Esse filho tinha tudo, mas ainda assim ele quis sair da casa do pai. Esse filho recebeu de tudo, mas ainda assim ele quis sair da casa do pai. E agora ele colocou uma situação de divisão na família. Escuta, se tiver filhos, geralmente os filhos têm muitos conflitos um com o outro, os irmãos têm muitos conflitos uns com os outros. E existe filho que às vezes coloca muita confusão na família. Quem está aqui comigo? Se tiver irmão aqui da mesma família, não precisa olhar um para o outro não. E na igreja não é diferente. Sabe aquelas pessoas na mesma família que sempre estão brigando? Quando eles vão para a igreja e convertem a Jesus, e ainda não foram trabalhados os frutos do Espírito Santo, ele arruma briga na igreja. Aquela pessoa que arrumava briga entre os irmãos, menina batia no guri, o guri batia na menina, os irmãos quebravam o pau um com o outro, aí converte a família. Quem está aqui comigo? Todos aceitaram Jesus, bonitinho, glória a Deus, aceitou Jesus, escreveu o nome no livro da vida, aleluia, foram batizados do Espírito Santo, oraram em línguas estranhas, receberam os dons e tal, aquela coisa toda, mas essa área na vida familiar não tem domínio próprio, o Espírito Santo ainda não conseguiu trabalhar, ainda quebra o pau dentro de casa, o negócio fica feio, Deus tem espaço em todas as áreas, mas quando se diverge na opinião, aí abre a porta para o demônio, abre a porta para os espíritos malignos, abre a porta para tudo quanto é tipo de problema, para fofoca, para mentira, para dissensão, para ira, para raiva. E aí o que acontece? Começam as confusões. E dentro da igreja não é diferente, irmãos. A família é uma família perfeita, o pai e os irmãos. Representação de Deus, representação dos irmãos à igreja. No âmbito de igreja, vamos colocar o pai como a representação do pastor. E vamos colocar os irmãos como os irmãos em Cristo. O pai, em referência ao pastor, ensina comunhão, amor, afetividade, relacionamento. Cada um trabalhar naquilo que Deus colocou, desenvolver seu papel, desenvolver sua função. Mas sempre haverá em toda a família, em algum momento, alguém que se insatisfará e vai dizer, não está bom para mim, isso aqui não está legal para mim, isso aqui, eu quero que me cabe, eu quero ir embora, eu quero fazer alguma coisa. Irmãos, não há família perfeita, e na melhor família, isso pode acontecer. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo? Então, no que diz respeito à igreja, e no que diz respeito à família,
aquela família disfuncional, aonde sempre há briga no meio da família, esse tipo de família, se eles não forem trabalhados, se o Espírito Santo não trabalhar no coração, e eles entender que precisa que o Espírito Santo trabalhe nessa área, na igreja, eles vão dar problema. Por quê? Porque lá na casa, eles brigavam por causa do sapato. Quem está aqui comigo? Esse sapato é meu, você não vai pegar, esse sapato é meu, essa roupa é minha, você não vai usar. Será que eu estou contando a história de alguém aqui? Você não vai mexer no que é meu. Em casa brigava assim, aí quando chega na igreja, agora todo mundo crente, agora vai brigar com o quê? Não, eu que faço parte desse ministério, não, esse aqui, a responsabilidade é minha. Aí na igreja, sabe qual que vai ser a briga? Essa responsabilidade aqui é minha, não é você que tem que fazer, quem tem que fazer sou eu. A briga muda de lugar, muda de situação, muda de pessoa, mas na verdade o problema ainda está aqui. Quem está entendendo? Isso é família, irmão. Isso é família. O pai recebe o filho arrependido, diz a palavra. O filho agora veio, o pai beijou, o pai trocou as vestes, colocou o anel e regressou o filho à família. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Diga assim comigo, glória a Deus. O filho voltou. Mas vocês acham que resolveu o problema? Sim ou não? Não. A volta do filho manifestou o problema que agora estava interno no outro filho. Era uma família que parecia perfeita. Pai, dá direção, dá amor, dá tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, escute, preste bastante atenção. Existem coisas internas dentro de nós que não são saradas, não são curadas, porque nós não temos coragem de pôr para fora. Existem confusões internas dentro de nós, que nós não temos coragem de nos expor, para ser curado, para ser restaurado, que às vezes Deus vai permitir a gente sem querer se expor, para que a gente acorde, para que os outros vejam, para que então a gente decida se a gente quer ser curado ou não. Olha aquele filho que aparentemente dentro de casa era o certinho, era o obediente, era o bonitinho, era o top de linha dos filhos. Ao receber o irmão que havia pecado, havia errado, mas havia arrependido e agora regressado, aí agora a Bíblia diz que o irmão mais velho pergunta: o que é que está acontecendo aí? O pai tinha dado uma festa, tinha matado um novilho, tinha pedido para os empregados celebrar a volta do filho. E olha qual era a referência do pai para a festa do filho: o meu filho estava perdido e foi encontrado. O meu filho estava morto e agora viveu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando um filho sai de casa, quando um filho sai de casa, por motivos de rebeldia e desobediência, para os pais e para quem fica, é como se fosse luto. Quem está aqui comigo? É como se fosse uma morte. Você já ouviu aquela frase, ou já viu alguém dizer aquela frase? Se você sair para mim, é como se você já tivesse morrido. Quem já ouviu isso? Talvez até estou contando a sua história, talvez o seu pai já disse isso para você, ou sua mãe. Se você fizer determinada coisa, para mim você morreu, acabou. Esse pai não fez isso, mas a decisão do filho em sair, era como se ele estivesse morrendo para aquela família. E quando ele volta, aí o pai então diz a expressão: esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Mas estava morto para quê? Reviveu para quê? Estava morto para o relacionamento familiar. E agora reviveu. Estava perdido para o relacionamento familiar. Agora foi encontrado.
Eu quero profetizar nessa noite. Eu não sei qual é a situação da sua casa, se tem filho teu, se tem filha tua que está perdido, que está morto no relacionamento. Eu quero profetizar o regresso, eu quero profetizar a reconciliação, eu quero profetizar nessa noite a bênção do Senhor, eu quero profetizar paz sobre o seu lar, eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a sua família, eu quero profetizar o regresso, eu quero profetizar a paz que excede todo entendimento, e o diabo não vai prevalecer no seu lar, não vai prevalecer na sua casa, porque a bênção da restituição do Senhor virá sobre a sua família, em nome de Jesus. Não se contente em perder os seus, não se contente em perder os seus. Eu já desisti desse filho, eu já desisti dessa filha. Não desista. Deus tem poder para realizar milagres. E eu quero concluir. Aquele filho então chamou um dos servos e falou: o que está acontecendo? Está tendo uma festinha aí, porque o filhinho do papai voltou. Olha o problema na família. Sabe aquele filho que aparentemente na frente do pai é tudo bonitinho, tudo certinho, mas por dentro, todo arrebentado? Vamos trazer para o âmbito da igreja. Aquele líder, aquele irmão, que na frente da liderança, na frente do pastor, na frente dos irmãos, tudo certinho, tudo bonitinho. Às vezes não precisa nem pedir, vai lá e faz. Mas por dentro está remoendo. Por dentro não perdoa. Por dentro está cheio de mazelas. Por dentro está cheio de injúria, de difamação, de discordância. Não adianta, chega uma hora que isso vai manifestar. Quem está aqui comigo? Uma hora vai manifestar, não adianta. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Uma hora você vai falar sem perceber, você vai falar o que está aí. E sabe o que é o pior? É que às vezes você e eu não percebemos, mas os outros percebem. Quem está entendendo? Os outros percebem. Porque está aqui. Esse filho, ele chega agora diante dos empregados e pergunta o que está acontecendo. O empregado fala. Então chamou um dos servos e indagou, informou: o teu irmão regressou, o teu pai mandou matar, mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Encheu-se de ira e negou-se a entrar. Eu imagino agora o empregado vendo a situação do filho do patrão. Nossa, ele ficou nervoso porque o próprio irmão voltou. A Bíblia não diz isso, mas imagino eu que esse empregado deve ter ido lá no pai. Falou: pai, o negócio é o seguinte, o seu outro filho está lá fora, lá, magoado, triste, não sei o que está acontecendo, mas ele não vai entrar não. A Bíblia diz então que o pai sai ao encontro do filho. Escuta, presta atenção numa coisa que eu quero dizer. O filho que pecou e saiu da casa do pai e foi embora, quando o pai o avistou, a Bíblia diz que o pai vai ao encontro dele e o abraça e o beija. O filho que não quer entrar na casa porque está magoado, está chateado, sabe qual que foi a atitude do pai? O pai vai ao encontro dele. Será que Deus está falando alguma coisa para alguém aqui hoje? Não fica só esperando seu filho voltar. Não fica só esperando sua filha voltar. Deus quer te encher de autoridade hoje. Deus quer te encher de unção hoje. Deus quer te encher de amor hoje, para você ir atrás do seu filho. Vai ao encontro dele. Vai ao encontro dela. Vai. E a Bíblia diz então, o filho mais velho encheu de ira e negou-se a entrar, então o pai saiu ao encontro e insistiu com ele. E o pai vai ao encontro dele e começa a falar para o filho: filho, o que está acontecendo? Por que você não entrou? A Bíblia diz que o filho mais velho, ele diz assim: há tantos anos eu tenho trabalhado como escravo, como servo aqui, e nunca
tenho desobedecido e o Senhor nunca me honrou, nunca me deu sequer um novilho para oferecer uma festa com meus amigos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. O filho que não recebe a bênção da paternidade do pai, ele tem a visão distorcida do amor do pai. Eu vou repetir. O filho que não tem a bênção do relacionamento da paternidade do pai, ele tem a visão distorcida do amor do pai. Ele pensa que o amor do pai está relacionado com aquilo que dá para ele. Mas, na verdade, o amor do pai não está relacionado àquilo que dá para o filho. O amor do pai é relacionado com aquilo que ele é para o filho. Ele é para o filho. E aquele pai, então, ao ouvir o relato do filho, dizendo que tanto tempo estava ali, nunca havia recebido nada, nunca tinha nada. Na verdade, a visão distorcida dessa pessoa, talvez vamos trazer aqui para o âmbito de família cristã, família de igreja. É aquele irmão que talvez diz assim: estou na igreja já tem 10 anos. Até hoje, o pastor nunca me convidou, nem para dar uma saudação lá na igreja. Até hoje não sou um líder de célula, não estou envolvido no ministério. Aquele filho estava tanto tempo e não se sentia parte. Talvez eu esteja falando para pessoas que têm esse sentimento. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, hoje você vai ser curado, hoje você vai sair daqui restaurado, porque você é filho de Deus, você faz parte da família, você tem parte da herança. Se você é filho, você tem direito a tudo aquilo que o pai tem, e o pai libera para os seus filhos hoje. Aquele pai então olha para o filho e fala assim: mas meu filho, por que você está falando isso? Por que você pensa isso? Sempre estás aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Olha, o pai estava dizendo: você está aqui, você está vendo tudo isso, isso aqui é meu, é teu. Você não precisa ter esse tipo de pensamento, você não precisa ter esse tipo de sentimento. Agora vamos falar de uma forma mais aberta. Sabe o que esse filho estava dizendo para esse pai? Esse filho estava dizendo: você ama mais o meu irmão do que a mim. Sabe o que esse filho estava dizendo? Você gosta mais do meu irmão do que de mim. Mas outra coisa esse filho estava dizendo também: apesar de você amar mais ele do que eu, você se importa mais com ele do que comigo. Eu estou esse tempo todo aqui sendo fiel, e você nunca fez nada por mim. E esse filho foi e fez tudo errado, e você deu uma festa para ele. Olhando com o nosso olhar racional e humano, irmão, no fundo, pensa comigo, parece que esse filho mais velho tem um pouquinho de razão, sim ou não? Não parece? Deixa eu dizer, mas não. A reivindicação desse filho mais velho não era a falta de ter, não era a falta do fazer que fez para o filho mais novo e não fez para ele. Na verdade, era que esse filho mais velho não conhecia suficientemente quem era o seu pai. Ele não o conhecia. Será que não é o retrato de alguns de nós? Servimos a Deus, cultuamos na igreja, mas não conhecemos verdadeiramente o nosso Pai, o nosso Deus. E vou dizer uma coisa: quando você peca, quando eu peco, quem peca aí? Tem alguém pecador aí? Amém, glória a Deus, achei que era só eu. Sabe qual que é o problema? É que quando nós pecamos, às vezes, sabe o que o diabo quer roubar de nós? A nossa referência da paternidade de Deus.
Quando a gente peca, a primeira coisa que o diabo coloca na nossa mente é: você não é digno mais de orar. Quem já pensou isso? Você não é digno mais nem de ler essa Bíblia. O que você vai fazer na igreja? Deus não te quer lá não. Seu pecador, sua pecadora. É ou não é assim? Sabe qual que é o propósito do diabo? Nos afastar da paternidade, nos tirar da comunhão do Pai, nos tirar da presença de Deus, nos confundir, nos fazer pensar que o Pai vai deixar de nos amar por causa dos nossos erros. Deixa eu dizer uma coisa para você: apesar do meu erro, o nosso Pai, que é o nosso Deus, nos ama da mesma maneira, do mesmo jeito, e está disposto a nos perdoar e nos trazer de volta para a comunhão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Só que aquele filho, ele não conhecia o amor do pai o suficiente. E o filho pecador, que havia falhado, conhecia. Tanto conhecia que quando ele estava lá, no pior momento da vida dele, de quem que ele lembrou? Do meu pai. Aquele filho sabia que se ele voltasse, o pai perdoaria. O pai restituiria. O pai o abençoaria, o pai o abraçaria. E aí aquele filho então mais velho, o pai começa agora a explicar o porquê que ele recebeu e o porquê que ele fez o que fez com o filho mais novo. Aquele pai disse para o filho mais velho: escuta, eu afirmo para você da mesma maneira, alegre comigo, porque hoje eu encontrei o meu filho. Ele estava dizendo para o filho mais novo: meu filho, você está sempre aqui comigo, tudo que eu possuo é teu, porém nós temos que celebrar muito a volta do teu irmão, regozijemo-nos, porque ele estava morto e reviveu, e ele não tinha mais esperança, mas agora ele está salvo. Sabe o que aquele pai estava dizendo para aquele filho mais velho? Você está numa condição onde você está bem, você está numa condição onde você está perto de mim, você está numa condição onde não está lhe faltando nada, você só não usufrui, porque você não entende ainda o quanto eu te amo, e a liberdade que eu te dou para você viver e servir aqui, usufruir das coisas que eu tenho, elas são suas. Agora aquele meu filho, aquele seu irmão, ele foi embora, ele estava perdido, nós não tínhamos esperança mais de tê-lo aqui. Aquele seu irmão, meu filho, ele estava morto, mas agora ele reviveu. Então eu preciso dizer para você que a sua situação é muito melhor do que a que ele estava. Agora você tem que me ajudar a celebrar ele, porque ele voltou para a casa do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: não julgue quem errou, não aponta o dedo para quem falhou, não julgue quem um dia foi embora e voltou, não aponte o dedo para quem falhou, não, se você está aqui na presença do Senhor, é porque Deus ainda te deu graça, Deus ainda te sustentou, Deus ainda te guardou, Deus te preservou. Sabe qual que é o meu papel e o seu papel? É abraçar o irmão que está voltando para casa, é abraçar aquele que está regressando ao lar, é abraçar e celebrar o que está voltando à família, porque estava morto e ressuscitou, estava sem esperança e agora está salvo. Essa palavra se aplica no âmbito da igreja e no âmbito da família. Eu não sei como é que está a sua família, talvez você está de laços cortados, relacionamento cortado com a sua família. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você ser restaurado, em nome de Jesus. Se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para concluir. Toda pessoa que teve relacionamento ou falta de relacionamento de paternidade, ela sempre desenvolverá na vida dela um sentimento e um pensamento de competitividade. Eu vou repetir.
Uma pessoa que sempre teve problema na sua vida, na área de paternidade, ela sempre vai desenvolver na mente e no coração dela um sentimento e um pensamento de competitividade. Porque no fundo, ela está chamando a atenção para ela. No fundo, ela está querendo ser vista, ser notada, ser amada, ser amado. E então, por isso, ele chama a atenção para si. Você já percebeu aquela criança que vira e mexe no meio das outras, ela quer sobressair, ela quer chamar a atenção para ela quer, geralmente, essa criança quando cresce, se torna um adulto com essa mesma atitude de criança. Porque na falta da aprovação dos pais, quando ela cresce, ela quer a aprovação do patrão, quer a aprovação das pessoas, quer a aprovação do pastor, quer a aprovação do líder, quer a aprovação do marido, quer a aprovação da esposa, quer a aprovação, por quê? Porque faltou a aprovação do pai. Olha esse filho. O pai, na vida desse filho mais velho, representa de que faltou para esse filho mais velho a aprovação, mas não porque o pai tinha falta, é porque o filho não conhecia o pai. O filho se colocava numa condição de todo certinho, e o outro filho, quando errou, o pai manifestou o amor. Se esse filho mais velho errasse no mesmo nível do filho mais novo, será que esse pai não manifestaria o mesmo amor? Com certeza manifestaria o mesmo amor. Só que deixa eu dizer uma coisa, todo lar, toda casa, precisa ter regra, precisa ter direção. Aquele filho, quando ele volta para a casa do pai, o pai o abraça, o pai o ama, coloca anel no dedo, coloca tudo e diz para ele: você é filho, você continua sendo filho, tudo que é meu é teu, agora vai usufruir dos benefícios que você tem, e também vai viver as responsabilidades que você tem. Aquele filho mais velho, ele tinha mais as responsabilidades do que o amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, escuta, presta atenção, olha para mim. Talvez você que está aqui hoje, você se importa mais com a responsabilidade. Porque eu faço determinada coisa, porque eu sou determinada coisa, porque eu tenho comprometimento com determinada coisa. O Senhor também está dizendo para você hoje: faça a sua responsabilidade, mas não se esqueça que você é filho, e o mais importante para você é o meu amor, diz o Senhor. Não faça por obrigação, faça por amor. Quem faz por amor não compete. Quem está aqui comigo? Quem faz por amor não precisa de aprovação, porque ele sabe que ele é amado do Pai. Aleluia. Quem faz por amor, ele não precisa diminuir ninguém para poder subir. Ele faz para Deus, sabe, porque os olhos do Senhor estão sobre ele, os olhos do Pai estão sobre ele. E se nessa noite você está aqui hoje com relacionamentos cortados, o Senhor está trabalhando no teu coração agora, e você irá de encontro, assim como esse pai foi de encontro do filho, e o filho reconheceu e foi de encontro para o pai. Você está ouvindo essa palavra, o Senhor está falando com você, você irá de encontro para resolver a situação dos conflitos e trazer de volta paz no relacionamento da sua casa, da sua família, para a sua vida, para o seu ministério, não importa qual área seja, Deus está te dando autoridade para você resolver os conflitos hoje. Coloca a sua mão sobre o seu coração neste momento. Eu convido você a abrir a sua boca agora e orar e falar: Senhor, eu vou resolver. Começa a dizer: Senhor, obrigado porque eu entendi a tua palavra. Eu não sei qual é o relacionamento que está cortado agora, você entendeu, você recebeu o amor de Deus, você entendeu que o Pai te ama, e você vai resolver os problemas. Se você precisar ir, você vai.
Se Ele vier, você vai receber. Porque o Senhor está restaurando o seu relacionamento hoje. O Senhor está restaurando a sua vida hoje. Ei, esse sentimento de falta de paternidade, esse sentimento que tem afligido o seu coração, e por causa disso, você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de amar, você tem dificuldade de obedecer, você quer fazer do seu jeito, você quer fazer da sua maneira, você não obedece regras, você não obedece direcionamentos. Hoje o Senhor toca na sua vida hoje o Senhor restaura o seu coração. Se você abre o seu coração para o Senhor hoje o Senhor tem libertação para a sua vida hoje, porque Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus conta com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com os seus filhos, Deus se importa com o seu relacionamento, Deus se importa com você, meu irmão, com você, minha irmã. Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a sua casa. O que você precisa fazer, você vai fazer no nome de Jesus. Deus vai te dar força hoje, Deus te encoraja hoje. Receba amor de Deus sobre o teu coração hoje. Você nunca mais vai poder dizer, é porque eu não tive, não recebi o amor do Pai. Hoje o Senhor te enche de amor de Pai, de amor paterno. Hoje o Senhor te enche de referencial de Pai. Talvez você não teve um referencial na terra, mas você tem no céu, porque o nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai que ama, é um Pai que perdoa, é um Pai que abençoa, é um Pai que abraça, é um Pai que beija, é um Pai que diz que ama. Hoje você recebe essa cura sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, vai restaurando, Pai, vai restaurando, Senhor, relacionamentos hoje, vai restaurando o relacionamento, vai curando, vai quebrando cadeias, vai quebrando fortalezas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai quebrando neste momento em nome de Jesus, toda armadilha do diabo, toda armadilha de Satanás, que colocou conflitos, que colocou problemas de relacionamento na família, em nome do Senhor Jesus, vai sendo desfeito agora em nome de Jesus, vai quebrando agora no nome de Jesus, vai desfazendo agora, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, em cada lar agora, Senhor, vai quebrando as fortalezas, tudo aquilo que foi feito, toda obra maligna que foi oferecida, Senhor, na encruzilhada, que foi feito nas cachoeiras, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de idolatria, de encantamento, em nome de Jesus, no nome de Jesus está sendo quebrado agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria que foi feito para quebrar o relacionamento de irmão com irmã, de pai com filho, de mãe com filho, em nome de Jesus agora, nós ordenamos que seja desfeito agora, pelo poder do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, 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 e no nome de Jesus agora, vai caindo por terra agora, espírito da inimizade, espírito da porfia, espírito da dissensão, espírito maligno, em nome de Jesus, solta essa família, solta essa casa, solta essa vida, solta esse lar, solta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja desfeito agora, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de idolatria, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, 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 encantamento, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus, feitiçaria, maldição que foi lançada pela boca dos pais, agora seja quebrado, seja desfeito, seja cancelado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder no 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 nome de Jesus.